Meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você vai estar assistindo essa videoaula, né? A gente vai dar continuidade aqui, vou fazer um resumo bem breve, tá, a respeito da aula do domingo passado, que é a continuação da graça de Deus. O texto que eu vou deixar para os irmãos aqui é Efésios capítulo 2, do verso 8 ao 9, tá, que diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, e não de obras para que ninguém se glorie. Tá? A graça de Deus. Gostaria que vocês lessem a revista, tá? Leiam a revista, falando a respeito da graça de Deus, o seu tópico em si, tá? E o que é a graça de Deus? Tá? Eu vou depois expor aqui uma folha para vocês a respeito do que é a graça de Deus, tá? Com uma fonte, para vocês poderem acompanhar também na leitura. Mas leiam essas duas introduções, o que é a graça de Deus na revista, né? A graça de Deus na introdução e o que é a graça, né? Então, assim, eu quero fazer uma reflexão a respeito de Pedro, nesse momento, e vou postar para vocês também aqui uma foto do Mar da Galileia, um local fantástico, onde Jesus ele ensinava muitas vezes. Foi ali um dos grandes ministérios de Jesus, foi a região da Galileia, né? Especificamente Cafarnaum. Então, esse mar também é chamado de Genezaré, ou Mar de Tiberíades, né? Existem esses nomes aí, depois vocês pesquisam por quê. É um lago de águas doces de 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura, tá? E ele fica localizado, como eu disse aqui, na região da Galileia, tá? E é cercado pelo lado oriental das montanhas de Golã e pelo lado ocidental as montanhas abaixo da Galileia. Fica a 220 metros abaixo do nível do mar, tá? Do mar Mediterrâneo. E ali foi relatada uma conversa com Jesus, entre Pedro e Jesus, né? E Pedro era um homem capaz de fazer uma afirmação grandiosa. Tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro que sempre era o primeiro a se manifestar, falando algo bacana, bem bonito diante de Deus. Não, eu vou estar lá com o Senhor, se o Senhor for para a morte, eu vou estar junto com você, né? E aí, muitas vezes ser usado por Satanás para tentar afastar Jesus da cruz, né? Um homem capaz de tomar a atitude de andar sobre as águas, né? Por ordem de Cristo. E em seguida olhar as circunstâncias e naufragar nas ondas da incredulidade, tá? Capaz de dizer a Jesus, né? Ainda que todos abandonem, como eu disse aqui, né? Eu não abandonarei, eu darei minha vida por ti. Então, covardemente, ali ele nega Jesus 3 vezes. Né? E o homem que, né, chegou com essa conversa diante de Jesus, onde Jesus vai perguntar para ele: Pedro, tu me amas? E ali ele envergonhado, por 3 vezes ele fala que ama Cristo. Então, nós não vivemos pelos nossos méritos diante do Senhor, mas é pela graça de Deus, né? Não importa quem sejamos, qual é o cargo, nomenclatura, a posição que estamos, que é somente pela graça. E isso, como nós lemos aqui, não vem de nós, né? Ela vem de Deus. Não adianta nós falarmos: não, eu vou fazer, não, eu nunca vou errar, não, eu sou o cara, eu sou. Porque nós nunca alcançaremos a graça, né? Alcançaremos o favor de Deus, a misericórdia de Deus, se não for a graça de Deus. Não alcançaremos o reino dos céus, na verdade, se não for a graça de Deus sobre nossas vidas. Tá? Então, gostaria que vocês lessem também a reflexão sobre a graça comum e graça suficiente. Tá? Existe aí uma diferença que eu vou dar para vocês aqui: graça comum e graça suficiente. Na revista vai falar um pouco disso para vocês aqui. Mas existe uma graça que é sobre a humanidade. Como assim, aliás? Sobre pecadores e os justos. Por exemplo,
nós estamos vivendo aí essa pandemia, certo? E as pessoas têm clamado, muita gente perdendo as suas vidas, famílias enlutadas, né? Um momento muito difícil que a humanidade está vivendo. E tem pessoas que são curadas, que não são crentes, que não têm compromisso nenhum com Deus, são curadas. Médicos que não têm compromisso nenhum com Deus e que são usados. Pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus e que são instrumentos para a elaboração, para a construção de um antídoto para isso, né? Um remédio, uma vacina para inibir o vírus. Então essa é a graça comum, onde é derramada sobre todos. É uma graça, é um favor de Deus sobre a humanidade por amor. O desejo do Senhor é que ninguém se perca. Ninguém se perca. É claro que aqueles que estão próximos ao Senhor estão com os seus cuidados, estão debaixo dos cuidados do Senhor. São privilegiados de podermos estarmos ali, debaixo das asas dele. Existem muita coisa relacionada a isso. Aliás, tem muitos mais, sim, da gente conversar e debater. São assuntos mais específicos a respeito disso. Mas nós precisamos entender que Deus, ele ama todos. Deus não faz distinção de pessoas. Deus quer que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Deus não pensa como nós pensamos. Deus não age como nós agimos. O seu olhar, a sua ação, a sua vontade é totalmente diferente da nossa. Nós somos limitados, temos um senso de justiça totalmente diferente, né? Então o desejo dele é que todos se salvem. Então essa graça é derramada sobre a humanidade. Só que existe uma graça, que é essa graça chamada graça suficiente, ou muitos teólogos também falam graça especial, que é para os escolhidos, né? Quando nós, em meio a um caos, onde todo mundo está sem emprego, a porta de emprego é aberta, né? Entre outros exemplos que eu posso dar aqui também, né? Poxa, como é que você consegue um emprego numa situação dessa? Olha, como é que você saiu dessa situação? Olha, como é que... né? Isso é uma graça suficiente sobre... Poxa, eu nem sei, na verdade, isso foi Deus na minha vida, porque se eu for pensar por mim mesmo, eu nem sei como isso aconteceu. Só Deus mesmo para fazer isso na minha vida. Foi Ele, né? Ele que fez. Então, existem coisas mais específicas para a vida daqueles que são escolhidos, daqueles que vivem debaixo da graça suficiente. Tá? Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês. Um vídeo não, um filme. E é verdade, é um trecho do filme, mas eu gostaria que vocês assistissem esse filme, muito legal. É um filme histórico, né? Vai falar, na verdade, ele está baseado aí em Shakespeare, que escreveu, né? E bem legal, vai falar sobre o julgamento. No final, o que chama a atenção é o julgamento do contrato que foi feito entre um judeu e um cristão. Então, o final do filme é que vai chamar a atenção, né? E eu quero deixar para vocês aqui, Deus, ele é um justo juiz. O Senhor, ele, por mais que o inimigo te acuse, por mais que o inimigo ele tente nos acusar mediante a Deus dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas limitações, essa graça é derramada sobre nossas vidas. Nós não devemos usar a graça para se aproveitar. A graça de Deus, eu posso fazer o que eu quiser, porque existe uma graça sobre a minha vida. Eu posso pecar, eu posso fazer tanta coisa, então existe isso aí também, que muita gente confunde as coisas, achando que a graça de Deus, esse amor de Deus, não tem justiça. E existe uma justiça mediante isso, porque Deus é santo e não compactua com pecados, com erro. Nós devemos viver sobre a palavra, sobre a verdade revelada em Cristo Jesus, para que nós possamos ser privilegiados, para que nós possamos ser cheios dessa graça, para que essa graça especial venha nos alcançar, né? Essa graça como filho, né? Adotado pelo Pai, tá? Então, irmãos, eu vou falar até aqui, tá? E espero que vocês leiam a revista, tá? Meditem no texto. E vocês tiverem alguma dúvida a respeito disso, mandem para mim, tá? Que a gente vai tentar aí conversar e debater um pouco sobre isso, tá bom?
Vou para a próxima aula também gravar para vocês, já deixar aqui exposto. Abraço a todos, fiquem na paz.